E aí? Só desgraça, eu ia pra casa. Deram uma relaxadinha. Agora vamos lá. Cara, que conceito importante esse. E não é um conceito trivial. Porque olha só. Trabalho de uma força. Primeiro que essa palavra trabalho, ela ilude bastante a gente. Porque a gente usa ela com outras conotações do dia a dia. E aqui eu quero que tu abandone as outras conotações e entenda que trabalho na física só significa uma coisa. Energia. Falando em trabalho, pensa em energia. E energia é um conceito ultra delicado. Porque assume várias formas, né? Energia eólica, energia luminosa, energia sonora, energia potencial gravitacional, potencial elástica, energia química, energia nuclear, energia cinética, energia, né? Do que mais? Já falamos, gravitacional, né? Eu já falei potencial gravitacional. Pô, cara, existem tantas formas de energia. Energia, podemos dizer que é quase tudo é energia. Aliás, tudo, né? Exceto, digamos, o vácuo absoluto, que é uma ideia, não é fato. É que não tem energia, digamos, né? Todo o resto nós podemos relacionar a energia. E aqui na parte de mecânica, nós vamos aprender a calcular a energia gasta por uma força. Ou seja, a energia transformada por uma força. Ou pensa no teu dia a dia, cara. Às vezes precisa fazer força na tua vida. Então, sei lá, filho, ajuda aqui a mudar o móvel de posição. Aí tu vai lá ajudar tua mãe, tem que fazer força no móvel. É intuitivo. A força que tu vai gastar para deslocar o móvel é intuitivo. A energia que tu vai gastar para deslocar o móvel é intuitivamente fácil de perceber as dependências. Uma dependência é a força. Se o móvel é pesado, tu vai ter que fazer mais força, tu vai desgastar mais. Se o móvel é leve, tu vai fazer menos força, tu vai gastar menos energia, vai te cansar menos. É intuitivo, é do dia a dia. Se é só um centímetrozinho, filho, é só um centímetrozinho. Deu, que bom. Não, filho, é lá pro outro cômodo, que está lá a 20 metros. Então vamos lá. Não é óbvio que o cara vai cansar mais, você vai ter que arrastar por mais distância? Então tu vê, é intuitivo. Nós sabemos que para realizar um deslocamento nessa vida, nós vamos precisar fazer uma força, se o objeto estiver parado, né, se não tiver a inércia para ajudar. E vão ter que fazer essa força durante uma certa distância. E essas duas grandezas é que vão determinar quanto de energia eu vou gastar. Então, peraí. Então, vou chamar de W de work, para não esquecer. Claro que pode aparecer a letra grega tal para representar o trabalho, sem problema nenhum. E vai ser a força vezes a distância. Então, distância que eu empurrei a caixinha. Porém, esta força, ela está nitidamente oblíqua ao movimento. E sempre que uma força está oblíqua na física, a gente procura decompor ela para entender melhor o fenômeno. Teria a Fx e decompondo na vertical a Fy. Qual dessas forças de fato realizou o deslocamento? Se foi Fx que realizou o deslocamento, Fy pode até ter feito alguma coisa, mas não foi o deslocamento. Então a energia dela, se é que ela gastou alguma energia, foi para outro lugar. Concorda comigo? Então para esse deslocamento eu posso ignorar Fy. Então aqui no lugar do F não é a F toda, é apenas a Fx. E nós revisamos há pouco tempo de decomposição, né? Fx, que é a componente, é igual ao vetor original, ou é seno ou é cosseno. Já que está com ângulo, é cosseno. Muito obrigado. Então, para calcular o trabalho, vai ficar diferente ainda a fórmula. No lugar do Fx vai ficar F vezes cosseno, e depois multiplica pela distância. E já que a ordem dos fatores não altera o produto, a gente diz que é F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Esta é a fórmula para calcular o trabalho de uma força. E trabalho mede energia. Aliás, já que estamos falando de energia, vamos fazer brevemente aqui uma análise dimensional. Análise das unidades. Lembrem-se que ao fazer essa análise, a gente sempre usa colchetes. Força. Parabéns, Newton. E distância, metro. Então agora que nós estaremos multiplicando Newton por metro, nós vamos chamar de Newton metro. E para puxar o saco de mais um grande cientista, chamaremos de Joule. Então é bacana o aluno saber que Joule, na verdade, é Newton metro,
ou seja, 1 joule é a energia necessária para pegar uma força de 1 newton e fazer um deslocamento de 1 metro. E 1 newton é a força que tu faz para segurar 100 gramas, não te esquece. Tá? É ridículo. Segurar 100 gramas, mais ou menos essa força aqui durante 1 metro. Ó, gastei 1 joule agora para fazer essa, certo? Beleza? E se eu fizesse isso 2 milhões de vezes, eu teria gastado a energia que o teu corpo gasta durante o dia todo. 2 milhões de vezes eu teria que fazer esse deslocamento para representar a energia que o teu corpo gasta durante 24 horas. Lembra disso? Tu come 2 milhões de calorias por dia. Desculpa, errei. Caloria e joule. Peraí, vamos consertar isso aqui. Uma caloria, meus queridos, é aproximadamente 4,18 joules. Nos problemas, na maioria dos problemas, é 4, tá? É mais ou menos 4. Ah, então peraí. Isso aqui, né? Vamos supor que isso aqui tem 100 gramas, certo? 0,1 kg, M vezes G dá 1 newton, o peso. Se o peso é 1 newton, eu estou fazendo agora 1 newton para dar resultante zero. Tudo bem para vocês? Considerando que só no início é que eu tenho que fazer força resultante, né? Depois ele continua subindo por inércia, né? Concorda comigo? É só no primeiro momento que eu faço uma força resultante diferente de zero. Depois ele continua subindo por inércia. Então depois que eu comecei a botar em movimento, na continuação, se a velocidade é constante, é porque a resultante é zero. Fiz uma força de 1 newton durante 1 metro. 1 newton por metro é 1 joule. Só que eu como 2 milhões de calorias. Multiplicando por 4, são 8 milhões de joules. Então deixa eu corrigir a informação. Metro, assim, né? Gastei só 1, não é isso? Faz mais 8 milhões de vezes, representa a quantidade de energia que o teu corpo gasta em 24 horas. Beleza? Legal, né? Ter essa noçãozinha, né? Certo? E tu vê, é tudo uma estimativa, né, galera? Cada um de vocês, na verdade, gasta uma energia um pouquinho diferente. Tem a ver com a alimentação, tem a ver com o que tu faz durante o dia a dia, tem a ver com quanto tu pensa. Não se esqueçam que o cérebro é o que mais consome oxigênio no corpo, consome uma brutal quantidade de energia, o cérebro. Então estudar requer uma alimentação mais reforçada para repor isso, olha que legal. E depende do teu biotipo, né, da tua genética. Tem pessoas que gastam energia com mais facilidade, tem pessoas que gastam energia com mais dificuldade. Né? Então quando tu vê lá que a latinha de Coca-Cola tem 350 calorias, quilocalorias, né, 350 mil calorias, isso é a média. Não quer dizer que uma pessoa possa tomar latinha e só absorver 100 calorias dela. Não quer dizer que uma pessoa possa tomar latinha e absorver 400 calorias dela. Olha que interessante, certo? Então são estimativas, né? Porque a gente está supondo quanto tem de energia lá, mas a gente não está supondo quanto a pessoa absorve daquela energia, como é que é a digestão da pessoa, se ela vai processar tudo ou não, né? Concorda comigo? Muito bem. Mas legal, agora a gente já tem noção do que é joule, newton metro, e sabe o que é caloria relacionado com joule. Aliás, alguém lembra o que é que tem dentro do Newton ali? A ideia de Newton vem da segunda lei de Newton, né? Física, meu amor, lembra? Então, massa é quilograma, né? E aceleração, estou fazendo física, meu amor, tá, gente? Massa é aceleração. E a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, analisando o Newton, dentro do Newton nós temos quilograma, metro por segundo ao quadrado. E se eu quiser multiplicar aquilo ali por metro, né? Se eu fizer Newton, que é isso aqui tudo vezes metro, metro vai ficar ao quadrado. Então, ó, a dimensão de energia joule é quilograma, metro quadrado por segundo quadrado. Essa é a verdadeira cara do joule, ó. Certo? O joule é quilograma, metro quadrado por segundo quadrado. Senhor, por que você fazendo essa análise dimensional se aqui no sul do país isso não aparece nos vestibulares? Porque eu quero dar aula para todos. Vai que alguém vai fazer vestibular mais para o norte, né? Vai que alguém vai tentar uma USPzinha ali perto. Ou até no Paraná já pode cair às vezes uma análise dimensional. Então não custa a gente pelo menos ver uma vez na vida, uma na morte. E é colchete em todo mundo, tá? Vai fazer o estudo das unidades, usa colchete para separar do resto. Então tá, joule, básico, saber que joule é Newton metro. É o básico, é o mínimo, beleza? E se tu lembra quem é Newton, né, da segunda lei de Newton, que não é difícil, ó, aí tu sabe quem é joule de verdade. Muito bem. Galerinha, até agora eu só te mostrei a fórmula
Trabalho mede isso. É isso que é importante sair da aula sabendo. Trabalho é energia. É só pegar, multiplicar pela distância ou pelo deslocamento que faz e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo entre a força e o deslocamento. A força e a distância. Pode ser a força e o deslocamento. Aquele é o ângulo. E quando for assim, galera, ó. Ângulo zero. E se o ângulo é zero, quanto é que é o cosseno? O cosseno de zero é 1. Então é só fazer força vezes... Realmente, né? Porque se eu estou fazendo a força na direção certa, eu não tenho que decompor. Eu estou usando toda a força para aquilo. Beleza? E se for assim, meus queridos, ó. Se eu faço força para cima e o objeto vai para frente. O ângulo é 90 graus e o cosseno de 90. E zero vezes qualquer coisa. Quer dizer que se eu estou fazendo uma força perpendicular ao deslocamento, aquela força não está gastando energia alguma. Que interessante, cara. Olha que interessante. Sol, Terra. Não é isso? A Terra, ela anda praticamente em círculos, não é isso? Uma velocidade praticamente constante. Quer dizer que a velocidade é tangente à trajetória. Lembra? Cortou o barbante e passa reto. Não é isso? E a força de atração gravitacional é em direção ao Sol. Qual é o ângulo entre a força de atração gravitacional e a velocidade? E concorda-se que a velocidade é que determina o deslocamento? Então a Terra está se deslocando para frente enquanto o Sol puxa ela para ele. O ângulo é? É por isso que não fica nem aumentando nem diminuindo de velocidade drasticamente. Porque na maior parte do tempo a força é perpendicular ao deslocamento. E quando a força é perpendicular ao deslocamento não existe nem ganho nem perda de energia, porque o trabalho é zero. E o elétron? E o elétron orbitando em volta do átomo. Tem lá o núcleo, não é isso? Prótons e nêutrons, positivo, portanto o elétron é negativo. Ele gira praticamente em um círculo. Ali naquele ponto, a velocidade do elétron, tangente. Os opostos, a força de atração é em direção ao núcleo. Qual é o ângulo entre a força elétrica e o deslocamento? É por isso que o elétron nunca para de girar em volta do núcleo atômico. Porque a força entre ele e o deslocamento é zero. Ele nem ganha, nem perde energia. Pô, que legal, cara. Olha só que interessante. Um conceito idiota como esse nos permite começar a entender por que a Terra não para de transladar em torno do Sol, ou por que ela não aumenta ou não diminui drasticamente de velocidade, ou por que o elétron não aumenta ou não diminui drasticamente de velocidade, certo? Por que as pessoas que têm que carregar peso botam o peso em cima da cabeça, já viu essa cena? E caminham, certo? Por que será que ela faz isso? Porque ao colocar o peso em cima da cabeça e caminhar, o peso está subindo? O peso está descendo? Não, né? A cabeça fica praticamente parada quando tu caminha, concorda comigo? E se não está nem subindo nem descendo, a força que a pessoa está fazendo para carregar o objeto é para cima. E o deslocamento é na horizontal. Qual é o ângulo? Zero. Então gasta muito menos. É por isso que as lavadeiras botam as coisas na cabeça para caminhar longas distâncias com grandes pesos. É porque elas sabem a fórmula do trabalho. Elas sabem que o cosseno de 90 é zero, não é isso? Claro que não, né, gente? Porque a lavadeira vai saber isso lá na PQP, ela vai ser lavadeira, vai ser engenheira da região. É óbvio que não, eu estou te explicando fisicamente o processo que existe passado de pai para filho, há centenas, há milhares de anos talvez, né? Concorda comigo? E outra, se tu carregar nos braços, meu querido, tu não vai conseguir deixar o teu braço perfeitamente parado. E mesmo que tu carregue aqui, ó, certo? Tu mexe muito mais essa região. Então qualquer movimento que tu faça aqui representa a energia que teu corpo está gastando para arrastar o objeto. Se tu deixa na tua cabeça e tu caminha de forma que o objeto não se mexa nem para cima nem para baixo, então quer dizer que durante o teu caminhar tu não está gastando energia para aquilo. A pessoa quer dizer que a pessoa não cansa. A pessoa vai ter um cansaço muscular que está fazendo mais força, né, gente? Mas eu estou te mostrando que fisicamente a pessoa gasta menos energia, certo? E tu vê, as pessoas, né, se adaptam a isso. E óbvio, não foi inventado pelas lavadeiras da Bahia no Brasil, pelo amor de Deus, né, gente? Sempre, desde sempre que o ser humano precisou carregar peso em algum lugar, os pais mostraram para os filhos que botando a massa em algum lugar e não erguendo nem abaixando ela, só caminhando, certo? Tu consome muito menos energia, tu te desgasta muito menos. Isso veio da onde? Veio do dia a dia, né? Um fazia de um jeito e morria, o outro fazia do outro jeito e cansava menos, e assim a gente vai aprendendo. E tu vê, a física nasceu depois só para explicar realmente, e às vezes algumas coisas do nosso dia a dia a gente faz de maneira burra, né? Concorda comigo?
por exemplo, vai arrastar um móvel, o móvel é baixo, aí você pega e empurra o móvel assim, ó. Pô, isso é uma burrice, porque está aumentando o atrito, né? Concorda comigo? Né? Melhor tu de repente puxar o móvel, que aí a força vai ser para cima, vai aliviar o contato com o chão, do que espremer o objeto para baixo. Né? Então são pequenos detalhezinhos que agora tu pode pensar com mais calma na hora de fazer uma força. Até a academia, né, é um ótimo exemplo disso. Se nós aumentamos a nossa série acrescentando um pouco mais de peso, às vezes é difícil terminar os últimos movimentos, porque o glicogênio que estava acumulado no teu músculo, que é o que vai se transformar em energia, está acabando, porque ele estava acostumado com um certo tipo de treino. Então agora o teu organismo vai ter que se reacostumar, colocar mais glicogênio disponível no músculo depois das próximas sessões de musculação para tu conseguir terminar. Outra, o instrutor fala, tá roubando. Não, porque não está usando a distância toda do equipamento, né? Tem que levar até lá embaixo e não esticar, né, para não machucar a articulação. E depois trazer até em cima, porque aí está usando a distância toda, está trabalhando as fibras musculares mais, está gastando mais energia, lógico, né? E aí fica muito mais difícil terminar. Então vale mais a pena às vezes tu colocar menos peso e fazer bem devagarzinho, para doer, para arder, para queimar, porque é ali que está ocorrendo o rompimento das fibras, é ali que vai ocorrer a hipertrofia, se esse é o teu objetivo, né? Certo? Não que seja saudável. Né? E colocar menos peso, porque o peso em excesso vai arrebentar as articulações, né? Mesmo jovem. E aí às vezes na vida adulta o cara já tem uma qualidade de vida bem pior, porque dói tudo, tal, em função de não ter feito a musculaçãozinha certa. Então tu vê, né, cara, uma fórmula de física que ajuda a interpretar várias coisas no dia a dia. Vai ser usada para definir energia potencial elétrica, vai ser usada para definir energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética. Todas as energias vão vir dessa ideia. Olha que é até perigoso, né? Vai que a ideia se mostra errada futuramente. Quer dizer que toda uma parte da física que derivou dela está errada também, né? Certo? Beleza? Mas até a intuição mostra que é seguro, né, galerinha? É seguro. Show de bola. Pessoal, eu te confesso que algumas partes do trabalho são meio esquisitas para mim. Porque parece meio óbvio. Mas eu quero falar da classificação do trabalho. Vamos falar rapidinho ali da classificação do trabalho. Deduzi a formulazinha para vocês, mostrei o lado intuitivo, fiz análise dimensional. E fiz uma análise dos ângulos ali, né? Dependendo do ângulo, o trabalho pode ser F vezes D ou pode ser 0. Certo? E vamos classificar o trabalho agora e ver como é que se calcula ele através de um gráfico também, uma outra técnica.